Episódio 9. O auge de Nietzsche como filósofo. O período que se seguiu à ruptura com Wagner marcou o início da fase mais produtiva e influente da carreira filosófica de Friedrich Nietzsche. Liberto das amarras de sua antiga admiração, o pensador alemão despontava como uma voz provocativa no cenário intelectual europeu do final do século XIX. Era o verão de 1881, quando Nietzsche, caminhando nos Alpes suíços, teve uma epifania que mudaria o curso de sua filosofia. Diante de uma imponente rocha, ele concebeu a ideia do eterno retorno, parado à beira do lago, contemplando as águas cristalinas que refletiam as montanhas ao redor. O ar puro dos Alpes parecia clarear sua mente, permitindo que ideias há muito incubadas finalmente tomassem forma. Assim falou Zaratustra, publicado em 4 partes entre 1883 e 1885, marcou o auge da criatividade filosófica de Nietzsche. Nesta obra, ele apresentou algumas de suas ideias mais icônicas, como o Übermensch e a morte de Deus. O estilo do livro era radicalmente diferente de seus trabalhos anteriores, refletindo a evolução de seu pensamento e sua crescente confiança como escritor. A recepção inicial de Zaratustra foi mista. Muitos leitores ficaram incomodados com seu estilo incomum e suas ideias radicais. Em uma carta a um amigo, Nietzsche escreveu: "Meu Zaratustra permanece incompreendido. É um livro para todos e para ninguém." Apesar da falta de reconhecimento imediato, ele estava convencido de que havia criado algo revolucionário. Enquanto Zaratustra tomava forma, Nietzsche continuava sua vida nômade, alternando entre a solidão das montanhas suíças e as cidades do sul da Europa. Na Riviera Francesa, ele encontrou um clima mais ameno para sua saúde frágil. Foi lá, em um pequeno quarto de hotel com vista para o Mediterrâneo, que ele escreveu grande parte de Além do Bem e do Mal, publicado em 1886. Além do Bem e do Mal se apresentou como uma crítica implacável à moralidade tradicional e à filosofia ocidental. Neste livro, Nietzsche desafiou as noções convencionais de verdade, moralidade e conhecimento. A solidão que o acompanhava em seu trabalho era tanto uma dádiva quanto uma danação para Nietzsche. Por um lado, permitia-lhe concentrar-se inteiramente em suas ideias, livre das distrações e compromissos sociais. Por outro, intensificava seu sentimento de isolamento e solidão. Em seus momentos mais solitários, ele escrevia em seus cadernos sobre a dor de não ser compreendido por seus contemporâneos. No entanto, gradualmente, Nietzsche começou a atrair a atenção de um pequeno círculo de leitores dedicados. Entre eles estava Georg Brandes, um influente crítico literário dinamarquês, que em 1888 ministrou uma série de palestras sobre a filosofia de Nietzsche na Universidade de Copenhague. Estas palestras iniciaram o ciclo de seu reconhecimento internacional como uma voz importante no circuito intelectual. Encorajado por este reconhecimento, Nietzsche embarcou em um período de intensa produtividade. Logo em seguida, ele publicou A Genealogia da Moral, uma obra que aprofundava sua crítica à moralidade cristã e propunha uma reavaliação radical dos valores ocidentais. Neste livro, ele argumentava que os conceitos de bem e mal tinham origens históricas e culturais específicas, e não eram verdades absolutas ou divinas. Em rápida sucessão, ele produziu O Crepúsculo dos Ídolos, O Anticristo, Ecce Homo e O Caso Wagner. Cada uma destas obras representava um aspecto diferente de sua filosofia madura, desde sua crítica à religião e à cultura até sua autobiografia intelectual. Em O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche lançou um ataque feroz contra os ídolos da filosofia ocidental, as ideias e valores que ele considerava falsos ou prejudiciais. O Anticristo, entretanto, foi o auge de sua crítica ao cristianismo. Nesta obra polêmica, Nietzsche argumentou que o cristianismo era uma religião de escravos que negava a vida e suprimia os instintos naturais do ser humano. Enquanto trabalhava nestes livros, Nietzsche mantinha uma extensa correspondência com amigos e colegas intelectuais. Estas cartas oferecem um vislumbre fascinante de seu processo criativo e de suas lutas pessoais. Em uma carta a seu amigo Peter Gast, ele escreveu: "Minha filosofia traz a vitoriosa ideia pela qual toda outra forma de pensamento acabará por perecer." Apesar de sua confiança em suas ideias, Nietzsche continuava a lutar contra problemas de saúde crônicos. Dores de cabeça debilitantes e problemas de visão frequentemente interrompiam seu trabalho.
No entanto, ele perseverava, vendo sua filosofia como uma missão vital. À medida que sua reputação crescia, Nietzsche começou a atrair a atenção de outros intelectuais proeminentes. O jovem filósofo dinamarquês Brandes, impressionado com Além do Bem e do Mal, iniciou uma correspondência com Nietzsche que duraria até o seu colapso mental. No entanto, o reconhecimento mais amplo de Nietzsche como um filósofo importante só viria depois de seu surto. Ironicamente, foi quando ele não podia mais escrever ou comunicar-se coerentemente que suas ideias começaram a ganhar uma audiência mais ampla. O legado filosófico de Nietzsche é sabidamente vasto, mas difícil detectar precisamente. As suas ideias sobre a morte de Deus, sobre o niilismo, ou a vontade de poder e o eterno retorno, continuam a ser debatidas e interpretadas por filósofos, escritores e artistas até hoje. Sua crítica a respeito da moralidade tradicional e sua ênfase na criação de valores individuais influenciaram profundamente o existencialismo e outras correntes filosóficas do século XX. A influência de Nietzsche se estendeu muito além da filosofia acadêmica. Suas ideias sobre a superação do ser humano e a afirmação da vida inspiraram artistas, escritores e até mesmo movimentos políticos, embora muitas vezes de maneiras que o próprio Nietzsche provavelmente não teria aprovado. O seu estilo, com aforismos desafiadores, e sua prosa poética também deixou um rastro significante na literatura. Ele desafiou as convenções da escrita filosófica, mostrando que ideias profundas poderiam ser expressas de maneira vívida e apaixonada. Ao final deste período de intensa produtividade, Nietzsche havia estabelecido as bases para uma revolução no pensamento ocidental. Suas ideias, embora muitas vezes mal compreendidas e mal interpretadas, continuariam a ressoar e a desafiar as gerações futuras. O auge da carreira filosófica de Nietzsche foi, paradoxalmente, também o prelúdio de seu declínio pessoal. Parece que as mesmas forças criativas que produziram suas obras mais brilhantes também o levaram à beira do colapso. Em janeiro de 1889, em Turim, Nietzsche sofreu um surto do qual nunca se recuperaria completamente. Este período de sua vida foi o momento em que Nietzsche finalmente encontrou sua própria voz filosófica. Liberto das influências dominantes de sua juventude, Wagner, Schopenhauer, a filologia clássica, ele foi capaz de articular uma visão única e revolucionária do mundo e da condição humana. O fato é que as questões levantadas por Nietzsche sobre a natureza da verdade, da moralidade e do significado da existência humana permanecem tão relevantes e desafiadoras agora como eram no final do século XIX. Assim, o auge da carreira filosófica de Nietzsche não foi apenas um momento de realização pessoal, mas talvez a vanguarda de uma nova era no pensamento ocidental. Suas ideias, forjadas na solidão das montanhas e nas ruas das cidades europeias, continuam a desafiar, provocar e inspirar, garantindo que o nome de Nietzsche permaneça sinônimo de audácia filosófica e originalidade intelectual.